Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda, aluno do ensino fundamental. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 palavrões. Será que pode? Próclise, mesóclise e ênclise. 3 palavrões, não? Brincadeiras à parte, esse é o nosso conteúdo de hoje. Colocação pronominal, ou seja, vamos aprender a colocar os pronomes na ordem certa da nossa frase. Vem comigo? Bora lá? Vamos dividir a tela com vocês e vocês vão me encontrar aí no cantinho. Estão me vendo? Próclise, mesóclise e ênclise. Colocação dos pronomes. Vamos para eles. Ocorre a próclise, lembra sempre próclise, esse P, ele vai nos lembrar do que é pré, do que vem antes do verbo. Pré-história, pré-escola, né? São indicações aí do que vem antes. Então vamos usar isso para lembrar que próclise vem antes do verbo. Em que casos, né, o pronome vai vir antes do verbo? Primeiro, com palavras de sentido negativo. Se eu tenho, por exemplo, não, nunca, ninguém, jamais, ele vai atrair, né? Ele vai trazer esse pronome oblíquo para perto dele. Ele vai deixar antes do verbo. Não o esqueça. Esse o é trazido, né, antes do verbo por causa do não. Nunca se esqueça de mim. Esse se veio antes do verbo por causa da palavra nunca. Advérbios como no nosso exemplo aqui, um advérbio de tempo. Agora me faça um favor. Esse agora chamou o pronome oblíquo para perto dele, ficou antes do verbo. Me faça, tá? Aqui eu tenho o caso de próclise. Mais alguns casos, quando eu tenho pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, eles também trazem o nosso pronome para antes do verbo. Disso me acusaram, mas sem provas. Disso é um pronome demonstrativo que, chama o colega dele, vem cá, pronome, para perto de mim. E ele fica antes do verbo. Poucos te deram oportunidade. Deram é o verbo, o te vem antes. Por quê? Porque poucos é um pronome indefinido que traz o pronome oblíquo, o pronome do caso oblíquo para frente do verbo, antes do verbo. Conjunções subordinativas. Quando eu tenho soube que me chamariam, esse que é uma conjunção subordinativa, ou seja, ela vai trazer o pronome para perto dela. Tá? Observem aqui que nós temos 2 orações ligadas por essa conjunção, tá? Soube é uma oração, que me chamariam é uma outra oração, que são unidas pela conjunção que. Então, esse que chamou o colega dele, vem cá, você é pronome, fica perto de mim. Então, o me veio antes do verbo. Os pronomes relativos identificaram 2 pessoas que se encontravam desaparecidas. Esse que agora, ele serve para substituir algo, uma palavra que já havia sido dita na frase, tá? Por isso que ele é chamado de pronome relativo. É relativo a outro termo que já foi usado. Esse que também chama um amiguinho dele e fala assim, vem aqui pronome, vem para o meu lado. Então, o pronome fica antes do verbo. Agora nós temos o caso de mesóclise. Mesóclise, ela é usada, olha só, presta atenção, quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, se eu tiver um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu vou utilizar a mesóclise. E onde vai esse pronome? Ele vai para o meio do verbo. Nossa, professora, mas eu nunca vi ou eu nunca ouvi alguém falando assim. Sim, essa é uma utilização do pronome em meios extremamente formais, tá? Em textos formais, né, em discursos muito formais, eles utilizam da mesóclise, mas ela é cada vez menos utilizada. Mas você precisa conhecer. Então, mesóclise, vem no meio do verbo. Realizar-se-á
na próxima semana, um grande show beneficente. Realizar-se, olha o pronome aí no meio, a, eu coloquei no meio. Por quê? Porque agora eu tenho uma indicação de mesóclise. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Olha o pronome te aí no meio. O que a gente percebeu? Que no primeiro exemplo, nós temos aí o futuro do presente. O que é o futuro do presente? É algo que eu tenho certeza de que vai acontecer. Então, realizar-se-á na próxima semana um grande show beneficente. Quando eu utilizo o futuro do pretérito? O futuro do pretérito, ele vai, né? Ele é uma ação futura que vai acontecer, mas que ele depende de algo do passado. Então, quando eu digo assim, não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Olha só, eu tenho uma indicação de passado. Como essa pessoa tem muitos compromissos, ela não pode, futuro, acompanhar a outra, tá? Então, futuro do presente e futuro do pretérito. Eu utilizo a mesóclise, que vem no meio. Continuando, a ênclise. Ênclise é quando eu vou utilizar depois do verbo. A colocação pronominal depois do verbo é a ênclise. É usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, se eu tenho um caso de próclise, ele vem antes do caso de ênclise. Então, eu tenho que olhar e pensar assim, o que vem antes? A próclise. Então, eu dou prioridade para o que é próclise. Senão, eu vou me encaixar em ênclise. Em que casos? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Imperativo é aquele modo verbal que indica uma ordem. Então, quando eu avisar, silenciem-se todos. Silenciem-se é uma ordem, tá? Eu vou colocar o pronome após o verbo. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, ou seja, não possuir, né, não ter aqui uma pessoa e o verbo estar no infinitivo. Não era minha intenção machucar-te. Machucar é um verbo no infinitivo impessoal e aí eu vou usar o pronome depois do verbo. Esse é o caso mais comum. Presta bastante atenção. Quando o verbo iniciar a oração. Eu não posso começar uma oração com um pronome. Presta atenção, com um pronome oblíquo. Eu não começo a minha oração com o pronome oblíquo. Ele sempre vai vir após o verbo, ou seja, vai ter uma ênclise. Vou-me embora agora mesmo. Vou, o verbo, o me é o pronome. Então, sempre que eu iniciar uma oração, ou, nosso próximo item, quando houver uma pausa no texto, ou seja, tem uma vírgula e vou continuar essa frase. Eu também não posso começar essa frase com um pronome oblíquo, tá? Então, olha o exemplo seguinte. Se eu ganho o prêmio, vírgula, olha a pausa. Mudo-me hoje mesmo para exterior. Então, aqui também, depois dessa pausa, eu tenho que colocar o pronome após o verbo. Quando o verbo estiver no gerúndio é aquele verbo que termina em NDO, ando, indo. Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Fazendo-se, eu tenho um gerúndio, então vai ocorrer uma ênclise, vai vir um pronome após o verbo. Vamos recapitular? Coloquei aí, só exemplos para vocês prestarem bastante atenção e lembrar, né, quando utilizar cada um. Próclise é o que vem antes. Jamais me arrependerei disso. Vem antes do verbo. Realizar-se-ão as festividades. Vem no meio do verbo. E entregue-me seus escritos. Vem depois. Próclise antes, mesóclise no meio, ênclise depois do verbo. Fácil, fácil? Os nomes nos assustam, mas a ideia em si, o conceito em si é muito simples. Procure aplicá-los agora nos seus textos.
na sua fala, no seu dia a dia. Vocês vão perceber como a colocação pronominal, ela vai construir melhor o seu discurso. Combinado? Vamos tentar? Então vamos lá. Até uma próxima videoaula na língua do Portuga. Fica por aqui.